Estamos iniciando a aula 2 do nosso mini curso sobre as benditas sementes. Então, a segunda etapa, depois que a gente já tem a água ali produzida bonitinha para as nossas hidratações, é por que eu tenho que hidratar as sementes, ou seja, por que eu tenho que germinar as sementes. Na alimentação crua e viva, a gente já deu a palestra, é importante que as sementes germinadas e brotadas façam parte de todos os nossos preparos, porque são elas os alimentos mais biogênicos, ou seja, aquelas que favorecem o desenvolvimento da vida, o despertar da vida, a vontade realmente de viver, a vitalidade. Então, a parte viva de uma alimentação crua e viva são as benditas sementes. Então, vamos agora aprender como que de verdade eu vou fazer bem feita essa história de acordar, de germinar e de brotar as sementes. Esse é o nosso mini curso que tem 10 aulas e essa é a segunda, onde eu vou mostrar para vocês como que eu começo. Primeiro eu tenho que ter um bom fornecedor. Eu tenho que saber aonde que eu vou comprar minhas sementes. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei com essa história, eu escrevi para a Ana Branco e falei assim, aonde que eu compro trigo? E ela falou assim, começa com da Mãe Terra. Porque a maioria das pessoas que estão entrando nesse universo, elas querem saber aonde que se compra as sementes orgânicas. E com a Maria Luísa Branco, eu conversei com ela, fui fazer uma entrevista para escrever o meu livro de Bem com a Natureza, e ela falou assim, Conceição, infelizmente não tem semente orgânica na variedade que a gente gostaria. Até o próprio produtor orgânico, ele acaba sendo certificado por N motivos, mas não porque ele usa a semente orgânica. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma produção, não só em quantidade, como em diversidade de sementes orgânicas. E isso dificulta bastante, mas não atrapalha em nada, porque nós podemos consumir as sementes que a gente tem. Com exceção da soja, que é exatamente transgênica, e do milho, que também é transgênico, as demais sementes a gente consegue, mesmo não sendo orgânica, a gente consegue sementes razoáveis. Lógico que se você estiver perto de algum polo de sementes crioulas, se tiver acesso a produções orgânicas, vamos lá. Então, no rodapé do nosso vídeo, nós temos fontes aonde conseguir, aonde comprar as nossas sementes. Uma dica é a zona cerealista da sua cidade. Toda cidade média e grande, ela tem um centro de distribuição, ela recebe no mercado central toda a produção que está ali na região e ali dentro já tem lojas que distribuem para pequenos consumidores. Então ali é um lugar que você pode ir, se você mora numa cidade menor, você vai na cidade maior que tem próxima da sua cidade e consegue, por exemplo, Campinas. Tem um monte de cidade em volta de Campinas, mas essas pequenas cidades não têm um mercado central. Então vai em Campinas e lá você vai ter um mercado central. Assim tem em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Então esse é um lugar. Segunda dica, compre a granel. Porque tudo que já vem embalado, ensacado, teve um custo e esse custo acaba incidindo no custo final da semente. E quando é embalado, a gente perde o contato com a semente, a gente perde a noção do real tempo daquela embalagem. Em geral, a embalagem ela recebe o que está escrito. Eu prefiro os sacos, numa zona cerealista, tudo é muito rápido, o fluxo é muito rápido. Então, sempre eu vou ter ali um saco a granel de alguma coisa que vai acabar no máximo em uma semana. Aqui em São Paulo é em um dia, né? Então, é bom você ter acesso à semente a granel, porque você pega a semente, você olha o estado dela, se for o caso, você prova os cereais, é importante você morder na boca, porque os cereais, quando você morde, tem que ter um sabor doce. A pitialina, que é a enzima que tem na nossa saliva, ela vai abrir o cereal que está bom, que está fresco, e vai sair um sabor doce. Se sair um sabor amargo, é porque esse cereal é velho, ele é antigo, não compra. Então, eu gosto de pegar, de tocar a semente, de ver, de conversar com ela. Isso te ajuda muito a selecionar o que você vai comprar, o que você não vai comprar, se o preço está bom, se a qualidade está boa e tal. E a terceira dica é, se tiver orgânico, em geral, aqui no Brasil, a gente consegue girassol orgânico, a gente consegue trigo, a gente consegue o gergelim, quando você vai mais para o centro-oeste, você consegue a chia, você consegue a linhaça, você consegue
e aí a gente está parando. As sementes do cerrado, como baru, castanha de caju, castanha do Pará, mas vamos parando por aí, porque é tudo muito pequenas produções, são produções locais, então você vai fazendo amizade com quem produz, tendo acesso, mas para a grande maioria das pessoas nós vamos ter que usar mesmo sementes convencionais. Mas comprando a granel é uma boa dica. Segunda dica é, compre em lojas de pet, então, de animais. Não onde tem a ave, onde tem um animal ali sendo vendido. Toda loja pet, de médio ou grande porte, ela tem uma sala separada, onde ela vende alpiste, pães, linhaça, aveia, cevadinha. São as sementes típicas que se usa para alimentar aves e pássaros. E é muito legal, porque mesmo sendo convencionais, como esses animaizinhos são de pequeno porte, se tiver muito contaminado, eles vão morrer. Então, é um bom lugar para a gente consumir e comprar essas sementes mais miúdas, esses cereais mais especiais. Milho. Procure sementes crioulas, procure gente que tenha sementes mais, vamos dizer, nativas, porque milho transgênico não dá. Trigo transgênico não dá. Soja transgênica não dá. Então, vamos buscar soja de cultura convencional. Então, tá aí a dica também. Aqui em São Paulo, eu tenho os lugares onde eu compro, eu estou dando a dica, mas em outras cidades vocês vão ter que procurar o Mercado Central e fazer amizade, gente. Alimentação crua e viva é um estilo de vida mais social. Vocês vão ter que se comunicar com as pessoas, com a natureza. Então, vamos fazer aí uma corrente de dicas de compartilhamento. A terceira coisa que eu indico é assim, quando você for pôr a semente para acordar, para receber o beijo da água, para hidratar, que é um momento muito especial, onde ela vai começar a entender que chegou o momento dela perpetuar a espécie, chegou o momento dela desencadear todo o processo de germinação e de vida. Mas antes de eu colocar a semente para germinar, tem essa dica que eu vou dar para vocês. Se for uma semente miúda, sempre você põe assim, numa bandeja grande, ou num pirex, ou numa cerâmica, em geral de cor ou incolor, ou branca, para você enxergar melhor. E você dá uma geral assim, tira alguma pedra, alguma palha, alguma semente trincada, partida, é muito legal. Se a semente é mais graúda, como o girassol com casca, é bem mais fácil. Se ela é mais miúda, é mais genérico, você vai dar uma limpada assim básica. E isso é importante, eu vou explicar na aula 3. E aí, depois que você faz essa limpeza básica, aí sim, você pega uma peneira, coloca a semente que você escolheu, que já está sem trinca, sem semente sem casca, está limpinha, e aí você leva para debaixo da torneira. Se na sua pia tiver aquele filtro de carvão, ótimo, porque você já lava nessa água mais limpa. E é importante que você tenha na torneira aquele aerador, porque ele não só vai distribuir melhor a água, como vai ser mais econômico na sua conta d'água. Então você vai debaixo da torneira e lava super bem, porque toda semente vem com pó, vem com todo o resíduo da sua colheita e tudo mais. E aí você lava, 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 aí sim você vai passar para um pote de vidro. Aí sim, vidro, cerâmica, porcelana, o ideal é que seja incolor transparente para você ver o que está acontecendo. E aí você coloca nesse pote a semente que você escolheu, no caso aqui o girassol com casca, coloca a nossa água solarizada e vai deixar ela hidratando pelo tempo da nossa tabela de germinação, onde eu informo para cada semente qual é o tempo ideal de hidratação para essa semente acordar. Algumas pessoas, elas são mais preocupadas, às vezes mesmo porque elas têm aí um histórico de saúde, uma doença autoimune, um momento mais débil da sua saúde, está em convalescença ou está num tratamento, e aí ela precisa de uma higiene um pouco mais cuidada. E aí, sem exagero, gente, pelo amor de Deus, sem exagero, o que eu faço? Eu coloco suco fresco de meio limão. Aqui no caso, meio limão é suficiente, olha. Você espreme o suco fresco do limão, nada de hipoclorito, nada de iodo, pelo amor de Deus, me poupa. Porque
tanto o hipoclorito ou água sanitária como o iodo, eles vão matar tudo, vão transformar a sua semente em algo completamente estéril. E não é isso que eu quero. Eu quero que tenha uma microbiota natural da semente, que é amiga oculta daquela semente e que vai fazer parte da nossa microbiota também. Então não é para matar, é só para criar um ambiente mais alcalino, onde nesse ambiente os micro-organismos oportunistas não vão ter espaço. Então eu coloco o suco fresco do limão, dou uma misturada e deixo 5, 10 minutos, não mais que isso, lavo, enxago e aí ponho a água de novo, a água solarizada. Então essa é uma forma de higienizar suas sementes, principalmente quando você for brotar, que é um capítulo que a gente vai ver na 7ª aula, é muito importante ter esse procedimento de colocar o suco fresco de meio limão ou 1 limão, dependendo da quantidade que você vai usar. A quantidade que você vai usar, o seu planejamento, é uma etapa muito bacana. Eu tenho um curso que se chama Alimentação Balanceada e Modulação Hormonal. Lá vocês podem aprender, muito legal, a fazer esse planejamento e saber direitinho qual é a quantidade segura que vocês vão consumir de semente por cada refeição, lanche, prato principal, sobremesa e etc. Mas, em geral, uma quantidade bacana que eu sugiro para vocês são 2 mãos para cada porção, para cada refeição. Então, a minha mão é de uma mulher, né, de 1,68 de altura. Se for um homem de 1,90, vai ser a mão dele. E se for uma criança de 10 anos, é a mão da criança. Isso é geometria sagrada e funciona super bem. Então, dependendo de quantas pessoas vão estar ali na festa, você vai medir com a sua mão, porque não tem como cada convidado medir. Mas a sua mão é uma mão cheia de coração, cheia de amor para transbordar e considera que isso está certo. Mas quando cada um vai fazer o seu, a sua mão é a sua medida. 2 mãos por porção de sobremesa, refeição ou lanche. É isso aí, gente. Por hora, é isso. Agora eu vou colocar a água para quando chegar na aula 3, elas já estarem hidratadas. Tchan, tchan, água solarizada, semente de girassol sem casca. Aqui eu tenho aveia, trigo sarraceno e castanha de caju. Ok, até a próxima.